Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Recentemente eu tatuei no meu braço uma equação matemática e muitos dos meus amigos mais próximos me perguntaram por que eu fiz isso. Bom, trata-se da equação de Euler. Ela é conhecida como a expressão mais bonita da matemática. De fato, muitas pessoas, e obviamente eu sou uma delas, enxergam essa equação como uma verdadeira obra de arte. Eu decidi então fazer uma série de vídeos aqui no canal dedicada a essa expressão, para passar para vocês um pouco do que ela representa. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco de cada um dos termos da expressão, desde o seu surgimento até algumas curiosidades bem interessantes. Então fiquem comigo que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, começando do começo, vamos falar dos números naturais. Estima-se que as pessoas começaram a se importar em contar as coisas em torno de 4.000 anos antes de Cristo, ali na Suméria. Nessa época, o conceito de números e da matemática começou a surgir, mas estritamente com o intuito de contar as coisas. Por volta de 3.000 a.C., os egípcios começaram a utilizar os números também com o objetivo de medir coisas, e não apenas contá-las. Uma coisa a se comentar desse período é que os números eram números apenas naturais, ou seja, números inteiros e positivos. Especificamente sobre o número 1, o primeiro dos números naturais, é também conhecido como unidade. Ele é também o elemento neutro da multiplicação. O número 1, ele também é definido na probabilidade como a probabilidade de um evento ocorrer com certeza absoluta. Falando agora sobre o zero é um número que quantifica um valor nulo, né? Ele também é o elemento neutro da soma, ou seja, se eu somar alguma coisa a zero, o resultado é a mesma coisa. Uma coisa interessante de mencionar é que o conceito do zero não foi uma descoberta assim tão simples. Ele surgiu inicialmente por volta de 1770 a.C., no Egito. Mas o seu intuito era apenas um marcador de posição, quando não teria nenhum algarismo para colocar em uma determinada posição de um número. O que isso quer dizer? Se a gente pegar, por exemplo, o número 102, 102, esse zero significa que na posição das dezenas eu não tenho nenhuma dezena, né? Então, observe que ele está ali marcando a posição das dezenas, mas dizendo que não tem nada para colocar ali. Legal que entendimentos similares a esse surgiram em diversas regiões do mundo, como, por exemplo, Babilônia, América Central, Grécia, China, Índia. Foi apenas ali por volta do século 7 a.C., na Índia, que o matemático Brahmagupta mostrou que se eu pegar um número e subtrair ele mesmo, o resultado é zero. E aí ele criou o entendimento de que essa entidade criada é, na verdade, um número. Foi quando o zero passou a fazer parte aí do conjunto dos números. No século 9 depois de Cristo, o símbolo do zero, que é usado até hoje, foi incorporado aí aos números indo-arábicos. E esse conjunto de símbolos foi chegar na Europa no século 11. O próximo número que nós vamos comentar é o π. Ele é definido como a razão entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência. Qualquer tamanho de circunferência que eu pegar, essa razão sempre vai ser a mesma. Vale mencionar que o número π é irracional e transcendental, o que quer dizer que ele não pode ser obtido pela divisão entre números naturais. Além disso, ele possui infinitas casas depois da vírgula, e esses números não se repetem, não são periódicos. Isso significa, obviamente, que não se trata de um número inteiro, assim como 0 e 1. O π é conhecido pela humanidade há muito tempo. Sua história remonta ao tempo dos egípcios, há mais de 4.000 anos atrás. Seu registro conhecido mais antigo é de 1650 a.C., de onde pode-se ler: a área de um círculo é igual a um quadrado, cujo lado é o diâmetro de um círculo subtraído de sua nona parte. Fazendo essas contas, chega-se a um valor de π igual a 3,1605. Observe que já é uma boa aproximação. Aqui vale mencionar que na época ainda não existia a álgebra e a matemática era descrita a partir de textos. Apenas no século XVII surge a álgebra e não é mais necessário representar os problemas com formas geométricas ou frases. A própria Bíblia faz referência ao número π. No livro de 1 Reis 7:23 é possível ler: fez mais o mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra, perfeitamente redondo,
e de 5 côvados de altura. E um cordão de 30 côvados cingia em redor. Aqui, como a gente consegue observar, o autor considerou π como sendo igual a 3, que também é uma boa aproximação. O π aparece em inúmeras fórmulas nos mais diversos ramos da ciência. Geralmente está associado a movimentos circulares. O π também está presente na cultura pop. No episódio Wolf in the Fold, da série Star Trek, Spock elimina um maligno computador ordenando que ele calcule o último dígito do valor de π. Agora, vindo para uma descoberta um pouco mais recente, vamos falar do número de Euler, ou também conhecido como constante de Napier. Representado pela letra E, esse número tem um valor aproximado de 2,7182 e assim por diante. Ele também é um número transcendental e irracional, assim como era o caso do π. Diferente da maioria dos entes matemáticos, a constante de Euler não tem origem geométrica. Esse número, na verdade, se relaciona com a ideia de crescimento e variação de grandezas. Ele tem um papel fundamental também na estatística. Ele começou a aparecer em trabalhos relacionados a logaritmos, mas não foi dado muita importância na época. Napier, em 1618, apresentou um apêndice em um dos seus trabalhos falando desse número, que, uma vez que ele é a base, né, natural dos logaritmos. Ele foi finalmente reconhecido como um número importante num problema de juros compostos. Isso aconteceu em 1638 e quem chegou nesse número foi Bernoulli. Imagine a seguinte situação. Você deposita R$1 em uma conta e o banco promete te pagar 100% de juros após um período de 1 ano. Ou seja, depois de 1 ano, você vai ter um valor de R$2. Um outro banco, então, te oferece pagar os mesmos 100%, só que em 2 parcelas agora. Uma de 50% daqui 6 meses e outra de 50% daqui mais 6 meses, daqui 1 ano. Né? Fazendo essas contas, a gente chega que eu vou ter, na verdade, 2,25. Vejam que agora eu tenho um pouco mais de dinheiro. E se algum outro banco fazer a mesma coisa, só que para pagar em 4 vezes? Se eu fizer as contas, eu chego no valor de 2,44. Opa, é maravilhoso isso. Então quer dizer que se eu começar a aumentar muito a quantidade de vezes que vai ser pago, será que eu vou aumentar o meu retorno? Na verdade, não. Conforme o número de vezes que os juros é pago aumenta, o valor se aproxima a um número constante. E esse número constante é exatamente o nosso E. Se vocês olharem esse gráfico, a gente consegue ver que conforme aumenta a quantidade de parcelas pagas, o meu retorno, né, vai se aproximando desse valor constante, 2,71 mais ou menos. Assim, eu posso definir o E como sendo, né, o limite quando x tende a infinito de 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x. A letra E começou a ser utilizada para representar essa constante em torno de 1727 por Leonhard Euler, que também mostrou que esse número pode ser aproximado por uma soma infinita. Depois, essas somas infinitas viriam a ser mais estudadas por Maclaurin e por Taylor, né, e que iam criar as conhecidas séries de Taylor e de Maclaurin. Mas essa soma infinita mostrada aqui é uma definição, né, é uma forma de encontrar o valor de E. O número de Euler aparece em problemas de crescimento populacional, decaimento nuclear e muitos outros. Ele tem a propriedade de que sua derivada e sua integral valem o mesmo do que a própria função. O que isso quer dizer? Veja essa figura, por exemplo. A gente pode ver nessa figura o gráfico da função y é igual a e elevado a x. Se a gente pegar, por exemplo, o ponto x igual a 1, né, eu tenho que o meu y vai ser igual a e. Se eu calcular a inclinação da minha reta nesse ponto, eu vou ter a reta tangente e eu sei que a inclinação dessa reta tangente também vai valer E. De maneira similar, se eu calcular a área sobre a curva, a gente consegue verificar que essa área toda também vale E. E o mais interessante é que essa igualdade vale para qualquer ponto da curva. A função E elevado a x é a única que tem esse comportamento na matemática. Um outro problema interessante em que o E aparece é o problema dos desarranjos. Um exemplo clássico é o seguinte. Imagine uma casa de espetáculos onde os senhores vão chegando e vão entregando seus chapéus
para que um garçom, para que um recepcionista guarde. Só que esse recepcionista se perde e acaba não conseguindo controlar qual chapéu é de quem. Qual é a probabilidade desse recepcionista, ao devolver os chapéus, não acertar nenhum dono? Uma outra maneira de formular o mesmo problema é o seguinte. Imagine que eu tenha 10 cartas na mão, na sequência de Ás até 10. Eu embaralho essas cartas e eu vou virando cada uma delas. Qual é a probabilidade de nenhum dos números que eu virar ser igual ao número sequencial? Por exemplo, a quinta carta que eu virar seja o número 5 e assim por diante. Apesar de parecerem problemas diferentes, matematicamente eles são formulados da mesma forma. E para os dois casos, a probabilidade vale 36%. É possível mostrar matematicamente esse valor que eu estou dando para vocês. Ele não surge do nada. E uma coisa interessante é que esse 36% é exatamente a fração 1 dividido por e. Bom, chegando finalmente no número i, ele é a raiz de menos 1, a raiz quadrada de menos 1. E ele é conhecido como a unidade imaginária. Ela deu origem ao conjunto dos números complexos e expandiu a reta numérica para um plano numérico, onde agora a gente passa a ter um eixo real e um eixo imaginário. Seus primeiros aparecimentos foram ali em torno do século XV e XVI. Nessa época, os matemáticos descobriam as coisas e guardavam para eles, porque era meio que um trunfo para algumas competições, né, para mostrar que eles conseguiam ou não resolver alguns problemas. Ele surgiu especificamente quando os matemáticos estavam trabalhando para tentar encontrar uma equação para achar as raízes de uma equação do terceiro grau. Assim como nas funções de segundo grau nós temos ali a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes, nessa época os matemáticos estavam tentando desenvolver uma para equações do terceiro grau. Nessa época, Tartaglia e Cardano chegaram numa fórmula que permitia que se resolvesse alguns casos dessas equações, e conforme está mostrado aqui. Quando eles tentaram resolver usando essa fórmula, especificamente a equação x ao cubo é igual a 15x mais 4, eles se depararam com o seguinte: para resolver esse problema, eles caíram numa raiz de um número negativo. Nessa época, eles chegaram à conclusão de que não tinha solução esse problema, até porque eles acreditavam que a raiz negativa era uma forma da matemática dizer que o problema não tinha solução. No entanto, uma simples inspeção nessa equação mostra que se eu substituir x por 4, eu tenho uma raiz, né? Ou seja, 4 é uma raiz da expressão x ao cubo igual a 15x mais 4. Depois de alguns anos, Bombelli prosseguiu com a solução encontrada por Cardano. Então, ele voltou nessa expressão onde tinha uma raiz negativa e pensou, bom, eu vou considerar que, apesar de não existir, eu vou considerar que isso aqui é um número e vamos ver o que acontece. E aí ele fez algumas manipulações e conseguiu mostrar que essa raiz cúbica na verdade, vale 2 mais raiz de menos 1. E ele simplesmente falou, vou copiar esse raiz de menos 1 e vamos seguir e ver o que acontece. E aí, na hora que ele voltou para a expressão, esse raiz de menos 1 sumiu e ele chegou no valor de x igual a 4, que a gente já sabia de antemão que era uma raiz. Então, ele conseguiu mostrar que, mesmo usando um número que não existe, que não faz sentido pensar nesse número, eu consigo resolver problemas da vida real usando números imaginários. Esse passo foi um marco importante para o desenvolvimento, porque ele mostrou que a matemática precisava se desvincular do mundo real para que ela conseguisse continuar a sua evolução. Para o seu descobrimento, foi necessário o abandono da conexão entre a matemática e o mundo real. Atualmente, a gente usa a letra I, né, para simbolizar a unidade imaginária. Uma propriedade bastante interessante ocorre quando a gente eleva o i a diferentes potências. Se eu pegar, por exemplo, i elevado a 0, a gente sabe que qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1. Se eu pegar i igual a 1, qualquer coisa elevado a 1 é igual a ela mesma. Agora, se eu pegar i elevado ao quadrado, por definição, i é raiz de menos 1. Então, eu corto a raiz e eu tenho que i ao quadrado é igual a menos 1. Na sequência, se eu faço i ao cubo, eu vou simplesmente multiplicar i ao quadrado por i, eu tenho menos i. Agora, o interessante aparece agora, porque se eu elevar i à quarta, eu vou ter
i ao quadrado vezes i ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. E se vocês observarem, eu volto ao mesmo valor que eu tinha quando eu tinha i a zero. Então, se eu fizer i a quinta, eu tenho i de novo, i a sexta é menos 1 e i a sétima é menos i. Então, observem que isso começa a se repetir de uma maneira infinita, né? Por causa disso, o i é muito importante quando a gente faz estudos para descrever fenômenos ondulatórios. Bom, então vamos chegando ao final desse vídeo. A equação de Euler ela é muito admirada justamente porque mistura essas 5 constantes de origens tão diferentes, né, numa equação compacta. Ela contém milhares de anos de pessoas do mundo inteiro. Sintetiza anos e anos de história da evolução matemática. Agora, nos próximos vídeos, nós vamos explorar diferentes formas de utilizar a matemática para demonstrar ou deduzir essa expressão. Vai ser uma bela de uma caminhada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês deixaram, deixem seus likes, deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos. E quem não for inscrito, se inscreva aí no canal. Até mais, obrigado, um abraço a todos.